Como ter e manter suculentas em formas de arvoretas, mini arvoretas e micro arvoretas. Hoje eu te conto 10 segredos para que você consiga tê-las sempre lindas e saudáveis. Este vídeo veio a partir de vários comentários. Depois que fazemos as arvoretas, usamos as técnicas, como mantê-la? Como que é a rega? Como que é o substrato? Devo adubar? Não devo adubar? São várias as dúvidas. Um dos inscritos é o Ney. O Ney então pede para mim falar sobre essa manutenção. São várias as dúvidas que sempre colocam aqui, deixam escrito nos comentários. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mônica Suculentas e Companhia. Eu sou a Mônica Valença. E já deixo aqui o convite para você que é novo no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva para receber todos os próximos vídeos. E deixe um curtir se gostar do tema. Vamos conhecer algumas dessas arvoretas, mini arvoretas e micro arvoretas. E eu vou então passando todos esses segredos. E mostrando esta linda, que é uma crassula. Primeiro segredo: não ter medo de podar, de decapitar sua planta para que ela tenha a forma que você deseja. É o mesmo caso de quem faz os bonsai, né? Precisa ter uma técnica para você manter uma mini arvoreta, mesmo da orelha de Shrek, que tem já um formato, crescimento desta forma. Porém, ela pode brotar vários brotinhos ao longo do caule, tá? E aí, tirar a forma de uma arvoreta e ficar um arbusto, por exemplo. Com essa poda, além de você deixar ela no formato que você deseja, você também vai conseguir novas mudinhas, porque cada plantinha que você tira, que você faz decapitação, é uma nova muda. Segundo segredo, ter paciência para esperar essa brotação, tá? Porque quando você faz uma decapitação de uma roseta, por exemplo, quando eu ensino nesse vídeo que eu deixo o link aqui embaixo, e ela vai brotar, certo? Olha aqui. Tá vendo as mudinhas no caule? Precisa ter paciência para ela chegar no estágio que você almeja, que você busca. E é só por meio da decapitação que você vai conseguir. Então, cada planta, cada espécie de planta suculenta tem o seu tempo de desenvolvimento, de crescimento, de brotar. Umas podem levar com 1 semana, 7 dias, já começar os primeiros brotinhos. Outras podem demorar 10, 15 ou mais dias. Eu sei que é muito difícil, né? Porque a gente não vê a hora delas ficarem lindas naquele formato que nós desejamos, que nós queremos. Esta aqui é uma Echeveria mini belly. É uma planta que tem um crescimento que forma arbusto. E você pode conseguir arvoretas, dependendo da técnica da poda que você fizer. Então, o modelo da arvoreta vai depender da sua mão. Mais uma linda mini arvoreta. Essa é do Cremocedo Penharur. Olha que bonitinha, num potinho. Tem um diâmetro de 8,5 mais ou menos, é de plástico. Está muito fofa. Quem conhece a Penharur, eu vou até mostrar uma muda para vocês verem a diferença que você pode ter. Você pode cultivar ela naturalmente, no crescimento dela natural, ou conseguir resultados similares.
Eu digo similares, não é? Porque cada planta pode brotar mais ou menos rosetas quando você usa a técnica aí da decapitação. E a manutenção, que é o que a gente começa a falar agora. Deixa eu mostrar a penharur no crescimento dela normal. Ela tá no pote 9, lindíssima essa planta. Ela cresce dessa forma, é linda tanto quanto, não é? Agora, se você quer deixar ela naquele formato que eu mostrei, você tem que usar as técnicas ao longo desse cultivo, tá? É uma manutenção. Aí a dúvida sobre a rega, que é um dos cuidados e faz parte da manutenção de todas as nossas plantas lindas, seja ela plantas suculentas ou não, temos que saber o momento da rega, seja folhagem, seja plantas suculentas. A rega, ela é a mesma da espécie que você cultiva. Então, tanto faz você cultivar ela em mini arvoreta ou na forma natural do crescimento da planta, a rega vai ser a mesma, com espaçamento, deixando o substrato secar. Se for uma planta mais sensível à umidade, você aguarda mais dias. Se for uma planta mais sensível à umidade, ela pode ser que ela não aguente o cultivo a céu aberto, com muitas chuvas nas cidades que chovem por longos períodos. É exatamente a mesma. Então agora a gente começa a falar do substrato. Um substrato top para as arvoretas de suculenta, mini arvoretas ou micro arvoretas, é aquele que você usa, que já está acostumada a usar no seu cultivo. Então não se preocupe, seu substrato está dando certo, da forma que você está cuidando, cultivando, continue com ele. Ah, esta aqui é uma arvoreta lindíssima do Sedum cuspidatum, que tem um crescimento formando touceira, mas modelando você consegue resultados similares a esse, parecidos com esse. Olha que maravilhosa, espetacular arvoreta da diamante, que está com haste floral linda, enorme. Olha que lindeza. Uma planta que eu tenho há muito tempo, muitos anos, na verdade. Olha o tamanho do caule dela, como ela cresce. Isso é natural da planta, tá? Você compra uma rosetinha deste tamanho e ao longo do crescimento você consegue este resultado. Aí, falando ainda do substrato, que é um outro segredo, também, quando trocar o substrato das arvoretas de suculenta, Mônica, o tempo, quem vai dizer é a própria planta, a própria espécie, com o tamanho do vaso que você tem. Isso serve para qualquer planta. Nós plantamos ela em um determinado vaso, com um determinado substrato, e ela vai se desenvolvendo. Chega um tempo que este vaso fica lotado de raízes. Chega até sair pelos buraquinhos, né? Do fundo do vaso. Então, este é o momento de você fazer uma troca, porque naquele substrato não tem mais nutriente necessário para ela se desenvolver. Isso pode acontecer num período de 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, né? Ele é relativo, tamanho do vaso, com o tempo de vida da sua planta. Normalmente, troca-se o substrato de uma planta suculenta, média 1 ano.
um ano e meio. Vai depender, como eu disse, da espécie. Isso é em média. Agora, por exemplo, você tem uma mini arvoreta ou micro arvoreta, como eu vou mostrar num potinho pequenininho. Logicamente, não é? Este vaso vai encher de raízes muito mais rápido. Então, é questão da observação da sua planta, onde ela está plantada. Não é um ano e meio para todas, tá? É de espécie para espécie e do tamanho de vaso que ela se encontra. Quando você troca o substrato da sua planta, misturando terra com outros elementos, nessa terra já vai ter substâncias que vão alimentar a planta, mas muitas vezes é pouca. Então a gente precisa adubar as nossas plantas com o adubo da sua preferência. Pode ser orgânico, pode ser químico, de liberação lenta. Porém, é necessário você verificar a quantidade deste adubo. Se você compra ele em embalagens fabricados, então nessa embalagem vai ter a proporção que você deve usar naquela quantidade de substrato. Seja ele orgânico ou não, então você tem que usar com moderação. Busque informações de quanto você usar, por exemplo, esterco de gado ou de aves, né, como galinhas. Quanto você deve colocar nesse seu substrato? Porque o excesso, tá? Dependendo do tipo de substrato que você usa, ele pode fazer crescer demais sua planta e acabar estiolando. Muitas vezes até mata a planta, né? Pelo excesso. Por isso que eu gosto de usar o de liberação lenta. Eu uso o Basacote, porque ele não queima raízes. Ele libera lentamente, como já diz o nome. E assim eu fico tranquila, porque eu sei que a planta vai utilizar o que ela precisa. Então, a adubação é importante sim. Só prestar atenção aí nos elementos que compõem esse adubo, né? Se é um NPK 10-10-10, por exemplo, que é uma manutenção, ótimo. Mas, por exemplo, o N é o que faz a planta crescer, que é o nitrogênio, assim como nossas chuvas, né? Então, muita atenção nesse nitrogênio para não crescer demais. Um outro detalhe, o adubo orgânico como esterco de animal, ele tem a característica de deixar o substrato mais úmido por mais tempo. Então, também é uma outra dica importante para você saber. Então, se na sua cidade é mais quente, então ótimo, né? Um adubo que vai deixar um pouco mais úmido o seu substrato vai ajudar no seu cultivo. Agora, se na sua cidade o clima é úmido, então tenha cuidado na proporção, na quantidade, tá bom? Ah, mas eu não posso usar? Não, pode usar sim, gente. Eu não tô dizendo que você não pode. Você pode usar qualquer adubo da sua preferência, o que está mais fácil para você. Mas é só prestar atenção na quantidade deste adubo. Como manter minha mini arvoreta ou arvoreta sempre do mesmo tamanho? Tamanho do vaso, seja ele barro ou plástico, com furo sempre. Porque o tamanho do vaso vai delimitar, diminuir, tá? A planta, ela se desenvolve até o tamanho do vaso dela. Então, chega uma hora que ela enche de raízes, e aí é o momento da troca do substrato, né? O tamanho do vaso favorece o não crescimento das nossas
espécies de plantas suculentas. Quer planta menor? Tem pouco espaço? Vaso menor. Este é um dos segredos para manter sempre piquititica. Gente, esqueci o nome dessa crassula, tá? Mas eu deixo na descrição. Ela é linda, inclusive eu quero mostrar. Eu tenho ela aqui, ó, num vaso bem maior que este. E ela cresce lindamente também. Então, tem pouco espaço, usa o pequenininho. Tem um pouco mais de espaço, usa o maior. Mas, vamos ver as próximas dicas, os próximos segredos. Então, para exemplificar melhor o segredo do tamanho do vaso, eu vou mostrar aqui duas plantas, é da mesma espécie, porém com características diferentes, porque esta está com rosetas miudinhas e esta com uma roseta maior. Todas as duas são Echeveria mandala citrus. Essa tá um buquê maravilhoso e a arvoreta também, não é? Olha que coisa mais linda, gente. Então, resultado de decapitações, não pode ter medo. E esta aqui, olha que coisa mais linda. Essa aqui é o show, espetáculo. Maravilhinda, tá com 5 rosetas, com mais brotações aqui. Quero manter com outro formato, tiro roseta. Não quero, deixo crescer, certo? Então, o tamanho do vaso é essencial para manter o tamanho da planta. Olha a mesma planta, Echeveria mandala citrus, num pote com diâmetro aqui de uns 20 centímetros mais ou menos, profundo, porém, muita camada de drenagem. E olha o tamanho dessa menina, gente. Olha isso aqui. Não é um espetáculo? Olha o tamanho da roseta. Olha o tamanho da roseta. Ela brotou todos os bebês no pé do caule embaixo. Ela começou a brotar aqui também, tá? Fiz um vídeo onde essas mudinhas estavam bem petitica. E olha lá. Então, o tamanho do vaso, dependendo da espécie de planta suculenta, você vai ter uma muda grandona ou conseguir montar mini arvoretas, arvoretas e micro arvoretas. Algumas plantas suculentas, elas crescem mais, dando mais vaso. Outras, mesmo que você não dê vaso maior para ela crescer, ela cresce também, gente. Um pouquinho menos, mas cresce. Ela não quer nem saber. Ela cresce mesmo, não tá nem aí. Mas isto é algumas espécies, tá? Com algumas você consegue delimitar. Ela para praticamente o desenvolvimento, ou o desenvolvimento vai ser bem lentinho. Então, neste caso, a gente entra com mais uma técnica de poda, só que daí a poda de manutenção. Quer deixar rosetas menores, que não cresçam tanto? Cresceu, faço decapitação. Existem outras técnicas também para a gente conseguir diminuir tamanho de roseta. Tudo isso eu deixo no vídeo aqui na descrição sobre as técnicas possíveis da gente formar mini arvoretas. Então, por isso que não pode ter medo de decapitar, de podar. Se você quiser manter com rosetas menores e também para obter mais brotações. Um outro segredo bem bacana e bem interessante são as fases da lua. Há quem acredite, há quem não acredite. Sempre ouvi dizer que a lua ela pode interferir
nos partos, né, no nascimento dos bebês, na agricultura, até no humor das pessoas. Porque a relação da Lua com o planeta Terra é de toda a parte líquida, de tudo que tem líquido no planeta Terra. Então, diante dessa teoria, muitos estudos são comprovados, outros nem estudos têm, estudos mesmo científicos, mas tem os estudos empíricos, ou seja, pessoas observaram ao longo de vários tempos, na agricultura, por exemplo, e perceberam as diferenças dessa plantação nessas diferentes fases de lua. Eu particularmente acredito da influência da lua nas plantas. Planta tem líquido, tem seiva, você também acredita? Então você pode usar esse segredinho, que é fazer essas decapitações ou podas. Se você quer diminuir o tamanho, diminuir brotações na sua planta, faça então essas decapitações na lua minguante. E antes de falar do último segredo, 10º segredo, vou mostrar algumas micro arvoretinhas, gente, ou pode chamar de mini. Aqui eu tenho a da melaco, olha que coisa mais fofa, gente. Uma planta que gosta de menos água, por isso ela vai muito bem em vasinhos pequenos. Ela é mais sensível à umidade. Tá sendo cultivada aqui na minha estufa, tá? A céu aberto com muitas chuvas, não vou muito bem não com ela. Mas olha a coloração, que lindíssima. Então, o que eu tinha falado antes, quer roseta menor, faz decapitação, faz poda. Dá uma olhadinha aí nas técnicas que eu vou deixar aí pra vocês. Uma outra pequenininha, olha que coisa mais fofa aqui. Opa, deixa eu pegar aqui. Olha, a Ellen, potinho 6 de plástico. Lindíssima essa planta. Olha o formato. Uma que eu acho muito incrível é esta Perle von Norenberg, gente. Olha o tamanho da roseta. E a Perle fica com a roseta enorme, né? E ela aqui tá micro, a arvoretinha, né? Se eu fizer uma poda aqui, eu consigo, provavelmente, mais brotações, tá? Mas eu prefiro não mexer, porque a bichinha é meio enjoada. Mas uma hora eu crio coragem. Porque é assim, né, gente? A gente fica meio... Algumas, mesmo eu cultivando há muitos anos, arvoretas, algumas espécies a gente pensa 2 vezes se vai podar ou não, não é? E então eu finalizo com o 10º segredo, que é a luminosidade. Luminosidade, ou seja, a quantidade de sol para sua planta em forma de arvoreta, é a mesma que você coloca aquela espécie no desenvolvimento natural no sol. Então, se você dá 4 horas de sol para ela, ótimo. Se dá 3 e tá tudo bem também. Mas quando fazemos a mini arvoreta, ela, por ter um vaso minúsculo, e este, no caso, ainda é de barro, cerâmica, que não é impermeabilizado, nós temos que ter uma rega mais frequente, principalmente se a planta tiver característica de secar folhas com maior facilidade, como é o caso da Lovely Rose. Esta lindinha é o menor vaso que eu tenho, por isso eu a chamo de micro arvoreta. Então a rega pode ser igualmente para todas suas plantas, mas quando a planta resseca folhas mais facilmente, para você não perder a roseta, ela ficar muito menor do que o desejado, então regue com mais frequência, tá? Então,
tudo a ver com o sol. O sol faz elas desidratar mais fácil, secar esse substrato mais facilmente, desidratando a planta, não é? Se ficar por muitos dias. Num vaso grande já não tem tanto problema. Mas num vasinho assim, você precisa ficar então de observação se ela tá ou não perdendo muitas folhinhas, tá bom? Caso contrário, aí se está perdendo muita folha, você então faz mais regas. Então encerro esse vídeo desejando sucesso aí, adeptos das mini arvoretas, que vocês tenham muito sucesso nesse cultivo de vocês, usem as técnicas, usem os segredinhos que vai dar tudo certo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.